Hoje é o segundo vídeo da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para Interpretar os Seus Sonhos. E nós vamos falar da genealogia de Jesus. Esse tema já foi abordado em 2 vídeos anteriores. No primeiro vídeo dessa série, onde a gente deu uma pincelada, no vídeo que fala do número 14, e hoje a gente vai abordar um outro aspecto dessa genealogia de Jesus. Seria interessante que você assistisse esses vídeos do número 14 e a abertura dessa série, porque eles agregam conhecimento, coisas que eu não vou estar falando aqui. Então o link desses vídeos vão estar aqui no comentário fixo desse vídeo, tá? Esse tema da genealogia de Jesus, ele é riquíssimo. E tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, a gente vai ver que tem a genealogia de Jesus. E essa genealogia é praticamente igual. A diferença é que em Mateus ele vai começar em Abraão, e em Lucas vem desde Adão e vai indo até chegar até Jesus. Só que quando a gente vai estudar o significado e a mensagem escondida através dessas duas genealogias, a forma de análise é completamente diferente. Hoje a gente vai tratar o livro de Mateus. Futuramente, num outro vídeo, a gente fala sobre a genealogia de Jesus em Lucas, porque são mensagens diferentes. Quando a gente está estudando as Escrituras, é essencial que a gente tenha em mente que tudo vai falar, que tudo vai apontar para Cristo. Então, se você ler qualquer coisa nas Escrituras tendo isso em mente, você vai ter revelações, você vai entender que há coisas escondidas, que há segredos em cada informação. Assim também os nossos sonhos querem nos apontar para Cristo, nos mostrar, nos direcionar para que cada vez, em vez da gente fugir e estar longe de Jesus, a gente se aproxime dele. Então, através da genealogia de Jesus, hoje a gente vai focar nos nomes. Muito já foi falado sobre pessoas e personagens aqui nesse canal. É importante você ver o significado do nome da pessoa, o legado que ela deixou. Ou quando você fala de um nome ou você fala de uma pessoa, o que te vem à memória? São essas coisas que a gente precisa ter em mente quando sonha com alguém. E a gente vai usar isso na vida real, na genealogia de Jesus, entendendo que nada está ali por acaso. Mas eu sou Priscila Frais. Se você tem interesse nesse tema, de entender os seus sonhos, considere se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário. Vamos então para a genealogia de Jesus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 1. O que essa genealogia está nos mostrando? Ela começa em Abraão e vai até Jesus, o que está apontando um caminho, uma descendência até Jesus. Mas será que tem alguma mensagem escondida atrás disso? O que a gente vai fazer? Através dos nomes e de cada personagem, através dos seus legados ou daquilo que eles representam, a gente vai fazer uma conexão do que isso tem a ver até Jesus. E depois da gente olhar o significado dos nomes, os legados deles, ou o que eles nos remetem, a gente vai ver se tem alguma mensagem, qual é essa mensagem que aponta até Jesus. Quando a gente sonha ou quando a gente está analisando as Escrituras, a gente tem que pegar um texto e ver o que o texto está nos mostrando, sobre o que ele está falando, o que ele destaca, o que ele está apontando. Nesse texto, o que está sendo demonstrado aqui é Mateus 1,17. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, os próprios nomes, aquilo que o próprio versículo está mostrando, é que existem segredos, existe um caminhar até apontar, até chegar em Jesus. O próprio versículo está dizendo isso. Então, da mesma forma, em sonho, quando se tratam de pessoas, você vai analisar o que o texto está apontando, o que está sendo destacado, para você conseguir entender qual é a mensagem. O próprio texto aqui já está nos falando que o foco de tudo é Cristo. Mas até chegar em Jesus, o que esses nomes querem dizer? Vamos então para a árvore genealógica de Jesus? Então, baseado nos nomes, na sequência desses personagens, a gente vai ver qual a conexão entre eles e aquilo que está sendo falado sobre Jesus. Novamente, quero destacar aqui, a gente vai prestar atenção no significado do nome, no legado, algo que ela fez, ou então qual a relação que essa pessoa, ou a história dela, ou o chamado dela tem com Jesus. Abraão, nós sabemos pelas Escrituras que o significado do seu nome é pai de nações. Mas o que ele tem em comum com Jesus? Ele foi um homem muito especial, levantado por Deus por uma causa, com um objetivo, assim como Jesus. O próximo é Isaac. Isaac quer dizer filho da alegria. Isso faz relação com Mateus 3,17, onde diz que Deus ele se compraz em Jesus. A história de Jacó ficou marcada por ter seu nome mudado de Jacó para Israel. E um dos significados do nome Israel é aquele que vê a Deus. Não faz relação a Jesus? Judá é o próximo. Judá quer dizer exaltado, glorificado, louvado.
Na sequência, temos Pérez, que quer dizer aquele que surge, ruptura. Isso não faz distinção ao que Jesus fez, a ruptura entre a velha e a nova aliança? Hezron quer dizer dardo de alegria. Não é isso que Jesus veio fazer? Transformar nossa dor, o nosso sofrimento em alegria? Na sequência, Arão quer dizer o iluminado. Aminadab, o Senhor mostrou-se generoso. Nasson quer dizer encantador, quem predisse. Salmão, o pacífico. Boaz, rapidez, força. Obed, servo adorador. A sequência Jessé, Deus existe, presente de Deus. Davi quer dizer amado, querido. Mas você se lembra que Davi recebeu uma promessa que da sua semente viria o Salvador? Jesus é chamado o filho de Davi. Mais uma vez temos Salmão, que quer dizer pacífico, 2 vezes Salmão. Na sequência temos Roboão, o povo aumentou-se. Abias, meu pai é Jeová. Depois temos Asa, quer dizer doutor, curador. Jesus não é o médico dos médicos? Josafá, Deus é juiz. Acás, possuidor. Ezequias, força de Deus. Na sequência tem Manassés. Manassés quer dizer o que está entregue ao esquecimento, no sentido de perdão. Depois vem Amon, trabalhador fiel. Na sequência temos Josias, o Senhor traz salvação, Jeová cura. Jeconias, Jeová estabeleceu. Depois temos Salatiel, aquele que pede, que ora a Deus. Na sequência temos Zorobabel, esse é um pouquinho mais difícil. O nome dele quer dizer concebido, nascido na Babilônia. O que o seu nome tem em relação a Jesus? O que esse nome faz lembrar? Faz lembrar a Babilônia. O que era a Babilônia? A Babilônia foi um período de exílio que o próprio Deus causou ao povo. Um período de dor, um período de sofrimento. Que Deus queria que eles se arrependessem para se voltar até Deus. Então o objetivo de Deus era que através do sofrimento, através da dor, eles aprendessem a obedecer a Deus. E a relação deles com Jesus está em Hebreus no capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na sequência temos Abiú, meu pai é Deus. Depois temos Eliaquim, o que Deus levanta, estabelece. Temos Azor, que quer dizer ajudante. Sadoc, justo. Aquim, Deus firmemente estabelece. Depois temos Eliúde, meu Deus é ele. Eleazar, Deus socorreu, ajudou. Matã quer dizer presente. Depois, mais uma vez, nós temos o nome Jacó. Esse nome está conectado com a palavra calcanhar. Baseado nisso, conectando com Cristo, eu quero te levar a Gênesis 3,14. Então Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra, todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, falando de Jesus. Portanto, este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que essa passagem está falando? Que embora a serpente tentasse picar, atrapalhar a Cristo e, consequentemente, a todos nós, Jesus é aquele que pisaria a cabeça dela, acabaria com o domínio do inimigo sobre a terra. Depois disso temos José, o pai de Jesus, que quer dizer aquele que acrescenta, Deus multiplica. Chegamos então em Jesus. Você viu que todos esses nomes, de alguma forma, eles estão apontando para Jesus, para as características de Jesus, para o ministério, para aquilo que Jesus foi levantado? Você consegue perceber que através desses nomes e da sequência, Deus está desenhando, Deus está demonstrando quem seria o Messias, as suas características, qual o seu chamado, está demonstrando as características espirituais de Cristo. Então toda essa história, toda essa sequência de nome que começa em Abraão e que vai até Jesus, ele está apontando para Cristo, está contando histórias, está contando detalhes, está falando de Jesus, está falando do seu chamado, de como, de quem ele seria. Isso não é maravilhoso? Da mesma forma, então, quando você sonha com pessoas, com personagens ou com os nomes, você tem que tentar entender o que é esse nome, o que essa pessoa tem com relação a você. Se o sonho é sobre você ou você é o foco desse sonho, qual a relação entre esse personagem, essa pessoa que o sonho está te mostrando e a sua vida? Se você conseguir responder essa pergunta, fazer essa conexão, esse é parte do quebra-cabeça do seu sonho. Se esse vídeo tivesse acabado aqui, a gente já viu conteúdo suficiente para entender que tudo nas escrituras, e comparando aos nossos sonhos também os nossos sonhos,
são parte de um quebra-cabeça e que tem vários detalhes. Mas na verdade tem mais coisas que eu ainda quero apontar. Outra coisa que a gente pode abordar, falando da árvore genealógica de Jesus, é que as escrituras elas falam que Jesus veio para os judeus. Se Jesus veio para os judeus, o que estão fazendo os gentios dentro da árvore genealógica de Jesus? Na verdade, outra mensagem escondida na árvore de Jesus é que todo aquele que mesmo que não tenha nascido judeu, mas que tem um coração voltado para Deus, para obedecer a Deus, ele é aceito e ele é inserido nessa história, nessa árvore. E que através da nossa obediência nós deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Ainda que não sejamos judeus, nós somos inseridos dentro da árvore, dentro da história de Jesus e somos chamados filhos de Deus. Em Romanos 11, do versículo 11 até o 24, Paulo está falando que existe uma oliveira cultivada, falando dos judeus, e uma oliveira brava, falando dos gentios. E que essa oliveira brava ela foi enxertada nessa oliveira cultivada. O que isso tudo quer dizer? Nós também, sendo gentios, somos inseridos dentro da cultura, dentro daquilo que veio dos judeus, nós somos inseridos dentro dessa mesma árvore e passamos a beber da mesma seiva, ou seja, temos as mesmas promessas que Deus deu a eles. Na verdade, as instruções foram dadas a eles, mas através deles, todos nós somos inseridos dentro desse plano, dessa perfeição de Deus, dentro da salvação. Você percebeu que muitas vezes Deus deixa regras e que na vida real, quando você vai aplicar essas regras, principalmente na vida de Jesus, isso tudo parece muito contraditório, porque entre aquilo que Deus falou e aquilo que realmente aconteceu, parece que as coisas não batem. Jesus veio para os judeus, mas tem gentios inseridos na árvore dele. E esses gentios foram honrados, hein? Tá, e daí Deus fala da lei da primogenitura. Mas se você for olhar na árvore genealógica de Jesus, na maioria dos casos não são os primogênitos, ou principalmente aqueles de destaque, não são os primogênitos. Como é que isso funciona? Você percebeu que Isaac não era o primogênito. Jacó também não. Judá estava longe de ser o primogênito. Davi, então, era o último dos filhos. Então, como é que explica Deus dá uma lei, Deus dá uma regra se nem mesmo ele cumpre? Ou parece que nem mesmo ele cumpre? Na verdade, como já foi falado, você tem que entender que Deus está dando pistas através da sua palavra para mostrar, para apontar quem seria o Cristo, quem seria o Messias. Ou seja, ele seria o primogênito, seria um homem, seria um judeu. Na verdade, tudo isso está dando sinais, está dando pistas para a gente entender que quando o Messias, na verdade a gente já sabe, o Messias já veio, mas para os judeus, quando chegasse o Messias, aquele que salvaria eles, aquele que era a promessa de Deus, eles entendessem, opa, tudo isso que Deus falou e que parecia contraditório, na verdade estava apontando para essa pessoa. Porque, na verdade, através de toda essa genealogia, de todas as histórias, o que a gente realmente vê, desde o Antigo Testamento até hoje, o que importa, na verdade, é o coração. E apontando então para o coração, ou para esses detalhes que estão apontando para Jesus, Mateus 1,25 vai falar o seguinte: contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus, apontando que Jesus era o primogênito. Então, toda essa história da primogenitura, na verdade, não estava falando que Deus só aceita e só quer o primogênito, mas está apontando que aquele, o Messias, seria o primogênito. Voltando então a falar o tema de nome e o seu significado, eu vou te contar uma curiosidade, que na verdade o nome de Jesus era Josué. Isso mesmo. Faz uma pesquisa no Google e coloca qual o verdadeiro nome de Jesus, você vai ver que o nome de Jesus é Josué. Agora você lembra do Josué do Antigo Testamento? Que foi ele que ajudou o povo ou que introduziu o povo na Terra Prometida? Não é Jesus que vai nos introduzir à Nova Jerusalém? Agora, pasmem. Você sabe o que quer dizer o significado do nome Josué? Josué quer dizer Deus é a salvação. Está apontando que o próprio Messias, que aquele escolhido, aquele levantado por Deus, é o que traz a salvação. Isso não é maravilhoso? Hoje, então, falamos da genealogia de Jesus e das pessoas e os significados que elas carregam. Mas sonhou com pessoas? Sonhou? E daí?